Prontinho, pode começar. Entanto, o seu Abão jantou com a gente. Raimundo Lé repartiu com os carecidos as pastilhas de remédio. Diadorim, meu amigo, estava. Zé Bebelo me chamou a de parte, me expondo especializado diversas coisas que pretendia reformar de fazer. Alaripe conversou comigo, e dessa derradeira conversa quero referir ao senhor. Foi que, eu desejando saber, se falou muito nessas orações de curar a gente contra a bala de morte, e em breves que fecham o corpo. Alaripe, então, contou uma história, caso sucedido, fazia tempos, no Giro do Sertão, o qual era o seguinte. Um José Misuso, uma vez, estava ensinando a um eteuvininho, a troco de 40.000 réis, como é que se faz a arte de um inimigo ter de errar o tiro que é destinado na gente. Do que deu o preceito. Só o sangue frio, de fé, é que se carece, para na horinha se encarar o outro e um grito pensar somente. Tu erra esse tiro, tu erra, a bala sai vindo de lado, não acerta em mim, tu erra, filho de um cã. Assim ele ensinou ao eteuvininho, o Missuso. Mas aí o eteuvininho reclamou. Pois, se é só issozinho, pois então eu já sabia, mesmo por mim, sem ninguém me ensinar. Já fiz, executei assim, umas muitas vezes. E fez igualzinho, conforme o que eu defini? Indagou José Misuso, duvidando. Igualzinho, justo. Só que, no fim, eu pensava insultado era, seu filho de uma cuia. O eteuvininho respondeu, pois então, o José Misuso cortou a questão. Pois então basta que tu me pagues só uns 20.000 réis. A gente muito rimos todos. A hora ser de satisfa, alegria sobejavam. Se caçoou, se bebeu, um cantou o Sebastião. Mansinho, mãe, chegaram às voltas da noite. Dormi com a cara na lua. Acordei. A madrugada com luar, me lembro, acordei com um rumor de cavaleiros que vinham chegando no esquipado e que travavam repentino, com áspero estremecimento, os cavalos. Bru! Calculei, uns 10. Ao que eram, levantei, pulando de minha rede. Quem podiam esses ser? Todos os companheiros dos rifles, e eu não tinha escutado aviso de sentinelas. Madrugada essa boa claridade, luar que só o sertão viu, vim dele. Aí é o nosso João Goiá, com as cabras, disse Diadorim, que tinha a rede dele armada da minha a uns 3 passos. Assim era, João Goiá, o Paspe, Drummond, o compadre Ciril, o Bobadela, o Isidoro, tornar a encontrar companheiros desses, aí é que se põe significado na vida, se encompridando, se encurtando. O João Goiá, gordo, forte, barbudo, era dele uma barba muito fechada, muito preta. Veio do luar, chegou bom. Todo mundo falava, a gente se abraçava. Com pouco fogo se acendia para o café, para algum almoço. Enquanto isso, Zé Bebelo, formado em pé, o mais rompante que pudesse, pedia notícias por interrogação. Antes, as verdades, as coisas comuns, conforme foi que se passaram. Mas não sei, mesmo não tinha botado ideia na cabeça, acabando de despertar de meu sono. Diadorim era o que estava alegrinho especial. Só se ele tinha bebido. Diadorim, de meu amor, põe o pezinho em cera branca, que eu rastreio a flor de tuas passadas. Me recordo de que as balas em meu revólver verifiquei. Eu queria muita movimentação, horas novas. Como os rios não dormem, o rio não quer ir a nenhuma parte. Ele quer chegar a ser mais grosso, mais fundo.
O Urucuia é um rio, o rio das montanhas. Rebebe o encharcar dos brejos, verde a verde, veredas, marimbus, a sombra separada dos buritizais. Ele recolhe e semeia areias. Fui cativo para ser solto. Um buraquinho d'água mata minha sede. Uma palmeira só me dá minha casa. Casinha que eu fiz, pequena, ô gente, para o sereno remolhar. O urucuia, o chapadão de redor dele. Essas árvores, conversa Zebebelo, conversa com as marrecas, tocas, no meio das varas do juncal. Mesmo na hora em que eu for morrer, eu sei que o urucu está sempre, ele corre. O que eu fui. E esses velhos chapadões dele, dos couros, de Antônio Pereira, dos arrepiados, do couto, do arrenegado, um homem é escuro, no meio do luar da lua, lasca de breu. Dentro de mim eu tenho um sono, e mais fora de mim eu vejo um sonho. Um sonho eu tive, o fim de fomes. Ei, boto machado em toda a árvore. Eu caminhei para diante. Ô gente, eu dei mais um passo à frente. Tudo agora era possível. Não era de propósito, o senhor não julgue. Nem não fizeram espantos. Não exclamei, não pronunciei, só disse. Ah, agora quem aqui é que é o chefe? Só perguntei. Sei por quê? Só por saber, e quem sabe por excessos daquela minha mania derradeira de me comparecer com as doidivãs bestagens parlapatal. De forma nenhuma eu não queria afrontar ninguém. Até com preguiça eu estava. A verdade, porém, que eu tinha de ser o chefe. Zé Bebelo ou João Goiá, um para o outro olharam. Agora, quem é que é o chefe? Somente eu estava por cima da surpresa deles? Zé Bebelo, o pensante, soberbo e opinioso, João Goiá, duro homem tão simples, vindo por meio de dificuldades e distâncias, desde a outra banda do rio, caçar a lei da companhia da gente, como um costume necessário, que sem isso ele não conseguia direito se pertencer. Com meus olhos, tomei conta. Quem é que é o chefe? Repeti. Me olharam. Saber, não soubessem, não podiam como responder, porque nenhum deles não era. Zé Bebelo ainda fosse, esse pardejou. E o João Gonhá? Eu vi aquele mestre quieto se mexer, em quente e frio, diante das minhas vistas. Nem não tinha ossos. Tudo nele foi encurtando medida, gesto, fala, olhar e estar. Nenhum deles. E eu era quem menos sofri, sabia, porque o chefe já era eu. O chefe era eu mesmo. Olharam para mim. Quem é que. E, ao que o pessoal, os companheiros todos convocados, fechavam roda. Eu, felão. Não me entendessem? Foi que alguns dos homens rosnaram, e foi esse rasgo embaixo, o principal deles, esse, pelo que era, pelo visto, oculto inimigo meu, que buliu em suas armas. Senha aos crespos, luziu faca, no golpe. Meu revólver falou, bala justa, o rasgo embaixo se fartou no chão, semeado, já sem ação e sem alma nenhuma dentro. E aí o irmão dele, João Félix, ele tremeu muito lateral, livrou o ar de sua pessoa. Outro tiro eu também tinha dado. É o chefe? Ato de todos quietos permanecidos, esbarrados com tanta singilez de choques. Ah, meu nome era Tatarana, e de Adorim, jaguarado, mais em pé que em outro lugar, se asava e abava, de repor no medo mor. Ele veio marechal, se viram, se sentiram, de certo que acertaram, pelos altos de nós dois, e porque logo aí a Laripe, o Acauã, o Fafafa, o Nelson, Sidurino, compadre Ciril, Pacamã de Presas e outros, já formavam do lado da gente. Tenho de chefiar, eu queria, eu pensava. Isso eu exigia, assim. João Goiá se riu para mim. Zé Bebelo sacudiu uns ombros. Ali era a hora. E eu, frentemente, endireitei com Zé Bebelo,
com ele de barba a barba. Zé Bebelo não conhecia medo. Ao então, era um sangue ou sangues, o etc. que fosse. Eu não aceitava muita parlagem. Quem é que é o chefe? Eu quis. Se quis, foi com muita serenidade. Zé Bebelo retardou. Eu, social, encostado. Conheci que ele tardava e pensava para ver o que fazer mais vagarosamente. Quem é que? Eu brando apertei. Eu sabia do respirar de todos. Durasse mais aquilo, eu já largava por me cansar, por estar achando cacete. Minha vontade estróina de paliar. Seu Zé Bebelo, velho, tu me desculpe, eu calei. Zé Bebelo se encolheu um pouco só. Aí ele não tremeu, no sucinto dos olhos. A rente, Riobaldo. Tu, chefe, Tu, chefe, fica sendo, ao que vale. Ele disse sim fortemente, mesmo mudado em festivo, gloriando um fervor. Mas eu temia que ele chorasse. Antes, em rosto de homem e de jagunço, eu nunca tinha avistado tantas tristezas. Sendo vós, companheiros, eu falei para em volta. Tantos homens, os nos ricos, e eles me aceitavam, aflitos todos aprovavam. Rejuravam, após, a esses resultados, no que eram com solenidade e sinceridade, tudo dado em paz. Só aqueles dois amaldiçoados irmãos, baldeados, mortos na ponta de unha. Ali, enterrar aqueles dois seria faltar a meu respeito. Amém. Tudo me dado. O Senhor, mire e veja, o Senhor. A verdade instantânea do fato, a gente vai departir. E ninguém crê. Acham que é um falso narrar. Agora, eu sei como tudo é. As coisas que acontecem é porque já estavam ficadas prontas, no outro lugar, no sabugo da unha. E, com efeito, tudo é grátis quando sucede, no reles do momento. Assim, arte que virei chefe, assim exato é que foi, juro ao senhor. Outros é que contam de outra maneira. Ao fim, depois que João Goiá me aprovou, revi os aspectos de Zé Bebelo acertar com ele. Passo. O senhor agora eu quis dizer. Não, Reobaldo, ele me atalhou. Tenho de tanger o urubu no me embora. Sei não ser terceiro, nem segundo. Minha fama de jagunço deu o final. Daí riu e disse, mesmo cortês. Mas você, o outro homem, você revira o sertão. Tu é terrível que nem um urutu branco. O nome que ele me dava era o nome rebatismo desse nome meu. Os todos ouviram, romperam em risos, contando que logo gritavam entusiasmados. Urutu branco! Ei, urutu branco! Assim era que, na rudeza deles, eles tinham muita compreensão. Até porque mais não seria que eu, chefe, agora ainda me viessem e dissessem Reobaldo somente, ou aquele apelido, apodo com nome que era de Tatarana, achava. Vai, e eu, por um raio de momento, eu tinha concebido que carecesse de tirar a vida de Zé Bebelo. O maior sossego de meu reger, no futuramente. E agora eu estava quase triste, com pena de ver que ele ia-se embora. O divertido havia de ser, sim, isso, de levar Zé Bebelo comigo, de só-tenente através. Ah, homem como aquele não se matava. Homem como aquele pouco obedecia. A ele mandei fornecer mais um cavalo e um cargueiro, com mantimento, coisas, munição melhor. Dali a hora, mesmo ele pegou o caminho para o sul. Vi quando ele se despediu e tocou, com bom respeito de todos, e fiquei me lembrando daquela vez de quando ele tinha seguido sozinho para Goiás, expulso por julgamento desse sertão. Tudo estava sendo repetido, mas da vez dessa, o julgamento era ele mesmo quem tinha dado
e baixado. Zé Bebelo ia-se embora. Conseguintemente, agora o tempo de todas as doideiras estava bicho livre para principiar. De seguido, parado persisti, para um prazo de fôlego. Aí, vendo que o pessoal meu já me obedecia, prático mesmo antes da hora. Como que corriam e mexiam, se aprontando para a saída, sacudiam no ar os baixeiros, selavam os cavalos. Tantos e tantos, eu sabia o nome e o defeito maior de cada um daqueles homens, e tantos seus braços, e tantos rifles e coragens. Aí eu mandava. Aí eu estava livre, a limpo de meus tristes passados. Aí eu desfejava, sinal como que me dessem essas terras todas dos Gerais pertencentes. Por perigos que por diante estivessem, eu aumentava os quilates do meu regozijo. A fé, quando eu mandasse uma coisa, então tinha de cumprir de qualquer jeito. Tem resoluto que, e montei com a vontade muito confiada. Dali a gente tinha logo de sair, segundo a regra exata. Estradeei. Nem olhei para trás. Os outros me viessem? Cantava o trinca-ferro. Uma arara chiou cheio, levou bala, quase. Atrás de mim, os cabras deram vivas. Eles vinham e vinham. Eu contava prazido o todos os cascos. De galope. No valado chegamos, conforme íamos retornar, por assim. De galope, como está dito. Gentinha nos rodeou, roceiros em seu serviço. Aquele seu abão, incluso, muito estarrecido. Esbarramos parada. O que eu carecia era de uns instantes sempre meus, para estribar meu uso. Era a primeira viagem saída de nova jagunçagem, e as extraordinárias coisas, para que todos admirassem e vissem eu estava em precisão de fazer. E vi um Itambé de pedra lisa, subi lá. Mandei os homens ficassem embaixo. Eles outros esperavam. Minha influência de afã, alegria em arte, não padecesse de se estorvar em monte de pessoas nenhuma. De despiço olhei, eles nem careciam de ter nomes. Por um querer meu, para viver e para morrer, era que valiam. Tinha me dado em mão o brinquedo do mundo. Fiquei lá em cima um tempo. Quando desci, umas coisas eu resolvia. Aonde você ia? Em Cata do Hermógenes? Ah, não. Antes, primeiro, para o Chapadão do Urucuia, onde tanto boi berra, ao que me seguissem. Ah, mas assim não. O que foi o que eu pensei, mas que não disse? Assim não. E veio perante minha presença o seu Abão, mais antecipado que todos. Macio, atarefadinho, ele já me sussurrava. Homem esse, ele queria me oferecer dinheiro, com seus meios queria me facilitar. Ah, não, de mim ele é que tinha de receber, tinha de tomar. Agarrei o cordão de meu pescoço, rebentei com todas aquelas Verônicas. As medalhas, uma delas que eu tinha em deste menino. Fiz gesto, entreguei na mão dele. O senhor havia de gostar de ver o ar daquele seu Abão, forçado de aceitar pagamento do que nem eram correntias moedas de tesouro do rei, mas costumeiras prendas de louvor aos santos. Ele estava em todos os tremores, conforme esses homens que não têm vergonha de mostrar medo, em desde que possam pedir a gente. Ele beijou minha mão. Ele devia de estar imaginando que eu tinha perdido o siso. Assim mesmo me agradeceu bem e guardou com muito apreço as medalhas na algibeira, até porque não podia obrar de outra forma. Matar aquele homem não adiantava. Para o começo de concerto desse mundo, que é que adiantava? Só se a gente tomasse tudo o que era dele e fosse largar o cus bem longe de lá,
em estranhas terras, adonde ele fosse preta e brancamente desconhecido de todos. Então ele havia de se pedir esmolas. Isso, naquela hora, pensei, ah, não. E nem não adiantava, mendigo mesmo, duro, tristonho, ele havia ainda de obedecer e de só a juntar, até a data de morrer de migas e migalhas. Passo. Vou pegar aqui. As Verônicas e os breves ele vendesse, ou avarasse para os infernos. Comigo só o escapulário ainda ficou, aquele escapulário dito que conservava pétalas de flor, em pedaços de toalha de altar recosturadas, e que consagrava um pedido de bênção à minha Nossa Senhora da Abadia, que mesmo, mais tarde, tornei a pendurar num fio oleado e retrançado. Esse eu fora não botava. Ah, agora podia desdeixar não. Ainda que ele me reprovasse em hora e hora, tantos meus malfeitos, indas que assim requeimasse a pele de minhas carnes, que debaixo dele meu peito todo torcesse, que nem pedaço quebrado de uma cobra. E num reverter de mão, eu já estava pensando, o que eu ia fazer com ele, com o seu Abão, por alguma alvíssara de mercê? Porque, em fato, ele merecia, e eu a ele devia. Porque ele tinha vesprado em reconhecer meu poder antes de outro qualquer, e mesmo um barão de presente dele tinha sido, e era aquele meu formoso cavalo ciruís, em qual eu estava amontado. Aí me lembrei de uma coisa, e isso era próprio encargo para ele, cabendo em sua marca de qualidade. Me lembrei da pedra, a pedra de valor tão bonita que do Araçuaí eu tinha trazido fazia tanto tempo. Tirei o embrulhinho da bolsa do cinto, apresentei a ele. Eu falei, seu Abão, o senhor escute, o senhor cumpra. Pega este mimo, zelando com os dedos todos de suas mãos. Já e já, o senhor viaje, num bom animal, siga rumo dos Buritis Altos, cabeceira de vereda, para a fazenda Santa Catarina. E mais disse que era para entregar de minha parte a moça da casa, que Otacília se chamava, a qual era minha sempre noiva, mas não dando razão de nomear minha pessoa pelos altos títulos, nem citando chefia de jagunços, mas somente prezar que eu era Riobaldo, com meus homens, trazendo glória e justiça em território dos gerais de todos esses grandes rios que do poente para o nascente vão, desde que o mundo é, enquanto Deus dura. Ah, não, em Deus não falasse. Seu Abão pôs atenção, perturbado, mas sisudo, ele cogitava. O que ele dizia carecia de ser repetido, enfiando o assunto nas pontas dos dedos tostões. Ser rico é um diverso de sabor? Que um pudesse se acautelar assim, me atazanava. Quem era? O que por primeira vez reparei? Que ele tinha as orelhas muito grandes, tão grandonas. Até, sem querer, eu tive de experimentar com a mão o tamanho medido das minhas. Melhor trazer esse sujeito comigo, perto, mais perto, para poder vigiar. Para poder vigiar por todas as partes? Melhor não. O melhor seria desmanchar a presença dele em definitivas distâncias. Não vou comer teus peitos, teu nariz, teus duros olhos moles, eu pensei. Mas ele também tinha alguma espécie de chefia. Eu virei a cara, andei 3 passos, dando com Diadorim. O que eu tolero e desentendo esse homem, que é porque dele
não se consegue ter raiva nem pena. Falei. Mas vi um adejo sombrio no meu amigo, condenado que era de tristeza que não quer ceder suas lágrimas. O quanto por causa da pedra de topázio? Eu reconheci. Eu não tinha tido dó de Adorim. De está, tem tempo. De Adorim tem tempo. Pensei a meio. Da amizade de Adorim eu possuía completa certeza, e mais não me amofinei. De manhã cedo, o senhor esbarra para pensar que a noite já vem vindo? O amor de alguém, a gente, muito forte, espanta e rebate, como coisa sempre inesperada. E eu estava naquelas impaciências. Traz mente que, em Otacília mesmo, verdadeiro eu quase nem cuidava de sentir, de ter saudade. Otacília estava sendo uma incerteza, assunto longe começado. Visse o que desse, viesse. O seu Abão ia, levava a pedra de topázio, a vida do mundo ia vivendo, coração dá tantas mudanças, meus dízimos eu pagava. O pássaro que se separa de outro vai voando a Deus o tempo todo. Ah, não, eu não, riachos, não me amofinava. Aquela tristeza de Adorim eu não aceitei, nem ceitil não recebi. Ingratidão para mais tarde. Mas o seu Abão não queria ter terminado. Negócio que carecia ainda de algum ponto. Dei licença. Ele perguntou sonciante se eu não prazia de enviar por ele algum recado também para o senhor meu pai, Celorico Mendes, dono do São Gregório, e de outras boas e ricas fazendas? Eu achei graça, acenei que sim, disse que fosse, reproduzisse a minha saudação. E então foi que o seu Abão levantou a cara, aquietado, até mediante sorriso, de sorte que, para corrigir em siso a tranquilidade daquilo, eu determinei: o senhor vá logo, logo, de rota abatida. E de lá não quero nenhuma resposta. Enquanto ri de ver como ele me obedecia expresso, sem necessidade de caráter. Onde que mal dele livre me vi, gritei despachado pelos demais, dando ordens. A rodar por aí me trazerem os homens. Que homens? Os todos que fossem e houvesse. Quem tiver instrumento, a toque. Quem gostar de dançar, arre melhor. Para preparo, trazer as mulheres também, com que as músicas de lá. Tudo tinha de semelhar um social. Ao pois, quem era que ordenava, se prazia e mandava? Eu, senhor, eu, por meu renome, o urutu branco. Ah, não, festa? Eu já estava resolvendo o contrário. Mas reunir aquela porção de homens e formar todos de guerreiros. Ah, com a gente a que viessem. Aquilo valia? Os outros não falaram, de certo não acharam ou acharam. Ou quanto mais que eles, os meus, só mesmo mover por me agradar. Só, era o que de si desejavam. E aquela minha lei era divertida. Saíram espalhados sendo em caçar em boa larida. Mas me trouxeram rebanhal de todos possíveis, os todos possíveis. Do sucruiú, uns pouquinhos, alguns com as caras secando os brotes das bexigas, mas marcas, feito mijo na areia. Outros, um ou outro de semblante liso fresco, esses escapos de não terem tido a doença. Os que fingiam não me temer, achavam mais favorável querer ter vindo por próprio conselho. Mal abriam boca em risos. Dei que pronto todos provassem gol de alguma cachaça. Aquela gente depunha que tão aturada de todas as pobrezas e desgraças,
Haviam de vir junto a mansa força. Isso era perversidades? Mais longe de mim, que eu pretendia era retirar aqueles todos destorcidos de suas misérias. Até que fiz. Ah, mas mire e veja, a quantidade maior eram aqueles catrumanos, os do Pubo. Ele, em vozes, ou o Senhor não pode refigurar que estúrdia confusão calada eles paravam. Acho que, de ser chamados e reunidos, eles estavam alertando em si o sair de um pavor. Ao depois, quando dei brado, queriam se alinhar, mesmo solertes, como se por soldados reconhecidos. Seriam eles, assim, bons no ruim, para a guerra serviam, para meter em formatura? Tanto todo o mundo achava graça, meus jagunços queriam pagode. Ah, os catrumanos iam de ser, de refrescos. Iam que nem onças comedeiras. Não entendiam nada, assim atarantados, com temor ouviam minha decisão. Passo. Filhos da mãe, eu declarei. Tive de repente fé naqueles desgraçados, com suas desvalidas armas de toda a antiguidade, e cabaças na bandola, e panelas de pólvora escura, e fedor de fumaça seguenta. Adivinhei a valia de maldade deles. Soube que eles me respeitavam, entendiam em mim uma visão gloriã. Não queriam ter cobiças? Homens sujos de suas peles e trabalhos. Eles não arcavam feito criminosos? O mundo, meus filhos, é longe dali, eu defini. Se queriam também vir? Perguntei. Alvará, o que eram dizer de seguido conjunto em que mal se entendia nada. Ah, esses melhor se sabiam se mudo sendo. Dei brado, indaguei dum. Tomou um esforço de beira de coragem para me responder. Aquele era o do chapéu encartuchado, rapaz moço. Respondeu que Sinfrônio se chamava, e indicou outro, que era o pai. Aquele outro pai era um homem sem pescoço. Respondeu que se chamava Assunciano, e indicou outro. Mais adiante não deixei. Deixassem, iam de dedo em dedo me passando para o daquelas pernas de fora, que Osirino era, as pernas forradas de lama seca, ou para o que coçava suas costas em pau de árvore, feito um bezerro ou um porco. Vis-li a sorrateira malícia nos jeitos deles, e mais o do jegue, no jegue amontado permanecendo de perfil, aquele bronzeado jumento, que tinha o homem por nome Teofrásio. E só não desamontava do jegue por ordem minha, que em antes eu tinha dado. Ele me disse, dou louvor. Em tudo, chefe, vos obedecemos. Ele disse. E de lá se virou o focinho branco do jumento. O homem Teofrásio limpou a goela, mas com respeito. Assim vós prazido, chefe, pedimos vossa bênção. E eu concedi, que o Teofrásio, meio chefinho deles, o do jegue, que o jegue pudesse trazer. Daí houve, porém, que o sem pescoço, baixinho, descoroçoou na desengraça, observou. Quem é que vai tomar conta das famílias da gente nesse mundão de ausências? Quem cuida das rocinhas nossas em trabalhar para o sustento das pessoas de obrigação? O que falou, tinha falado por todos. Para os roçados, para os plantios, e mesmo outro de mãos postas, como que para rezar, choramingou. Dou de comer a meia mulher e 3 fios, em debaixo de meu sapé. E era um homem alto, espingolado, com todos os remendos em todos os molambos. Como é a tua graça, seu? Indaguei. Se chamava Pedro Comprido, mas aí eu já tinha pensado. Pois vamos. As famílias capinam e colhem, completo, enquanto vocês estiverem em glórias por fora, guerreando para impor paz inteira neste sertão e para obrar vingança pela morte atraiçoada de Joca Ramiro. Eu determinei.
Ixi, Maria, é ver nós de Cristo jagunceando, escutei Dum. Daí declarei mais. Vamos sair pelo mundo tomando o dinheiro dos que têm, e objetos e as vantagens de toda a valia. E só vamos sossegar quando cada um já estiver farto e já tiver recebido umas 2 ou 3 mulheres, moças sacudidas, para o renovame de sua cama ou rede. Ah, ô gente, ó e eles, que todos, quase todo geral, reluzindo da aprovação. Mesmo os meus homens. Fiz gesto com meu contentamento. Queria o que só me faltou, que foi que o jumento do homem zurrasse. Eu ia transformar os regimentos desses foros. Convoquei todos nas armas. E o Borromeu? E o Borromeu? Ainda perguntavam. Quem era que esse Borromeu? Mandei vir. Um cego. Ele era muito amarelo, escreiento, transformado. Responde tu, velho Borromeu. Que é que tu faz? Estou no meu canto cá, meu senhor. Estou me acostumando com o momentozinho de minha morte. Cego por ser cego, ele tinha direito de não tremer. Tu é devoto? Pecador pior. Pecador sem o que fazer, pé de preto, pé de padre. Apontou com o dedo. Levei os olhos, não vi nada. É assim, a esmo que os cegos fazem. Aquele era o bom rumo do norte. Ah, meu senhor, eu sei é pedir muitas esmolas. Pois então, que viesse também o Borromeu, viesse. Mandei que montassem o dito num cavalo manso, que da banda da minha mão direita devia sempre de se emparelhar. Alguns riram, e pelo que riram, de certo não sabiam, que um desses, viajando parceiro com a gente, adivinha a vinda das pragas que outros rogam, e vão defastando o mau poder delas, conforme aprendi dos antigos. E por nada mais me lembrei de repentinamente do menino pretozinho, que na casa do Valado a gente tinha surpreendido, que furtando num saco que achava fácil de carregar. E tiveram de campear esse menino. Ele estava amoitado o tempo todo, com a boca no chão, no meio do mandiocal. Quando foi pego, xingava, mordia e perneava. Ele se chamava Guirigó, com olhares demais, muito espertos. Guirigó, tu vem vestido ou nu? Como quem não vinha. Aprontaram um cavalo para ele só, que devia de se emparelhar com o meu, da banda de minha mão esquerda. Meu povo, todos tocamos. Cavalos que chegassem bastados tinha não, mas por diante, animais alheios a gente topasse para se assenhorear a laço e mãos. Os muitos vinham a pé, aqueles catrumanos ainda meio vigiados. Ver o seguinte, eu queria esses campos. Pernoitamos com marcha de 10 léguas assim mesmo, terçando um total de projetos, com os entusiasmos no topo da cabeça minha. Poder não pude dormir, mesmo com o cansaço em que estava. Na noite não preguei os olhos, mas conversei surgidamente com os que paravam, espalhados de sentinelas, e mandei acender foguinhos de assar mandioca e fogueiras de iluminar. A gente ia encher os espaços deste mundo adiante. Passo. Ninguém quer, eu pego de novo aqui. Aonde é que Jagunço ia? Van, Van. Tinha minha vontade de estar em toda parte, mas quadrando que primeiro mais para o norte, para o Chapadão do Urupuia, aonde tanto boi berra, que eu recordava de ver o rio meu, beber em beira dele uma demão d'água. Ah, e essas estradas de chão branco que dão mais assunto à luz das estrelas. Eu pensei, eu quis. E o Hermógenes, os Judas? Ara, inimigo, o Senhor deu um passo. Em que rumo qualquer, lá em sua frente, o Senhor encontra o mal. Eu não tinha todo o tempo? Safra em cima, eu em minha lordeza.
Mesmo deitado, eu sentia que estava caminhando, galopando. Quando a madrugada bateu as asas, eu já estava abotoando a espora. Outra vez eu digo, tem botim novo flote, e chinelo velho redomão. O dia ia ser lindo de leveza, pelas beiradas do céu. Forramos o estômago e saímos deslizando com a manhã, com o merujo do orvalho. O que eu via, alto de mata e além. As coisas todas eu pensava, e nada nenhuma não me sombreasse. Algum medo não palpitava frio por detrás de meus olhos, e por via disso, eu de todos era o chefe, mesmo em silêncio singular. Conforme assim, chegamos no pé da pedra, fazenda da Barbaranha, em perto de 7 léguas. E o que aí foi, lhe conto. Ao entrementes, eu achei graça, em que o Alaripe, João Goianhá, Marcelino Pampa, João Conclis e mesmo Diadorim e outros mais velhos não carecessem de formar conselho. As lérias. Meu direito era contrariar as regras todas do chefe que antes fora. Para mim, só mesmo o que servia era a solta a lei da acostumação. Aí não viessem me dizer que a gente estava só com 3 dias de farinha e carne seca. Toleima. Todo boi, enquanto vivo, pasta. Razão e feijão todo dia dão de renovar. A coragem que não faltasse, para engolir a polpa de buriti e carnes de res brava. As léguas, eu indo, eles me seguindo. Tu está vendo o tamanho do mundo, Guirigó? Que é que tu acha de maior boniteza? Assim eu perguntei àquele sacizinho de 2 pernas, que preto reluzente afora os graúdos olhos brancos, me remedindo da banda de minha mão canhota sempre viesse, encarapitado sobre seu alto cavalo. E ele, a cuja sem-vergonhice, de todas as coisas, boniteza melhor é dessa faquinha enterçada, de metal, que o senhor travessa na cintura. Segundo tinha botado desejo no meu punhal puxável de cabo de prata, o Dioguim. Ah, pois, no primeiro fogo que se der, se tu não abrir boca e choro bué, por medos, a dita faca tu ganha, presenteada. Eu prometi. A falta de mantimentos, por isso eu ia encurtar rédeas, travar o passo? A toleima. A outra receita que descumpri era a de repartir o pessoal em turmas. Cautelas, que não. Eu fosse ter cautela, pegava medo, mesmo só no começar. Coragem é matéria doutras praxes. Aí o crer nos impossíveis, só. Seu Borromeu está gostando destes gerais, hein, seu Borromeu? Ao cego da minha outra banda perguntei, por desfrute. Ah, chefe, é sempre amanhecendo manhã, e aqui a gente merece tudo. Vento que não vareia de ser, mas vento que vem dos amáveis. Ele me respondeu. O que não vejo, não devo, não consumo. Continuou respondendo. Ele gostava de conversar, mas também preparava no silêncio. Ia sacolejando em cima da sela do animal, noutra quietação diversa. Podia dar conselho? Arte de jagunço, meu chefe. Isto é ofício bonito para o vivo. O ditado desses, somente para rir eu aceitava. Mas dividir minha gente por horas, eu detestava de obrar. Por causa que o que me prazia mais era contemplar o volume profundo da ida deles, de esquadrão. De adilado, todos eles passaram, tropeando, nós todos, o rumor constante dos cascos, cavalo, cavalaria, cortejo que fazia suas voltas pelos ermos, pelos ocos, pelos altos, a forma de uma mistura de gente amontada,
uma continuação grande, solevando para adiante o aprumo de meus homens. Os chapéus deles, quase todos bem engraxados com sebo de boi e nata de leite. Em ponta, os canos dos rifles de guerra, a tiracol. Com qual segmento? Só o que esperava a gente. Era o pouso para jantar. Passeata para a estrela da tarde. Mas do que um falava, outro mal ouvia e ria. Do que esses se riam, outros ainda falavam, prosapeavam. Me prazia o ranger, o couro das jerebas, aquele chio de carne sem aço. A poeira avermelhava e branqueava, poeiras que punham um vento mais áspero. Uns homens em cavalos e armas. Quem visse, fugia, corria. Tinham de temer vigiando com seus olhos escondidos no mato, em beiras de estrada. Até os bichos do cerradão que escutam o começo de tudo, de seu longe e de seu perto, e logo sabem esperar, ocultos no rareamento. Assim não se viam, nenhuns, não se achavam. Os pássaros sempre já tinham revoado. Ah, não, eu bem que tinha nascido para jagunço. Aquilo, para mim, que se passou, e ainda hoje é forte, como por um futuro meu. Eu estou galhardo. Naquilo eu tinha amanhecido. Comi carne de onça? Esquipando, eu queria que a gente entrasse daquele jeito. Era em alguma grande verdadeira cidade. São 7:55. Então, a gente para por aqui, antes que eu me empolgue mais. E aí, gente, o que ficou de hoje do Riobaldo Chefe? Eu achei bonita essa imagem que ele trouxe aqui, que o dia ia ser lindo de leveza, pelas beiradas do céu. Eu achei aqui uma das coisas, crer nos impossíveis. Sim, reparei nisso também, muito legal. Que é a coragem, né? É interessante, né, que nessa posição de poder agora, por mais que passe algum titubear dentro, assim, de não, tipo assim, deixar passar, né, esse titubear e não se agarrar a isso e manter-se forte nessa posição de poder, é interessante, só que ao mesmo tempo tem uma sutileza do Reobaldo, né, porque ao mesmo tempo que está nessa posição de poder, esse olhar para esse menino, esse olhar para o cego, né? Que está lá, né? Mantendo posição, tô bravo, né? Sou bravo, sou o chefe agora, mas de certa forma ali amparando essas duas figuras que são mais vulneráveis, né? Sim. Ele não deixa sucumbir a sensibilidade dele, né? A sensibilidade dele sempre aparece. Não tem como. Sim. Que mais? Que mais que ficou de hoje, gente? Mais nada? Então, vamos embora, né? Vamos que vamos. Então, vamos lá. Quarta-feira a gente volta para ver o que vai dar isso tudo aí. Tá bom, gente? Então, tá jóia. Então, boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa semana. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau. Até quarta. Tchau, tchau.